Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Eclectus. Não é o Connections Studio, esse aqui é o Eclectus Review. É um podcast que nós inventamos hoje, mas por um motivo muito especial. Receber um casal de missionários, convidados, amigos que vão estar pregando hoje aqui no Eclectus, aqui em São Paulo. Quero apresentar Marcos e Mariana Liota, missionários do Íris Global do Jardim Gramacho, que para nós não é apenas mais convidados, mas eles são amigos do Reino de Deus. Como é bom receber vocês aqui. Prazer é todo nosso, amigo. Uma alegria, um privilégio, uma honra e um prazer, acima de tudo. Deixaram 3 crianças, uma base inteira de missionários para vir aqui ministrar a nossa comunidade. E eu fiz questão de gravar esse podcast porque não é só quem vai estar no culto que vai estar recebendo, mas você que está nos ouvindo também vai receber e extrair daquilo que o Espírito Santo ele vai fazer nessa noite. E eu creio que ele vai fazer na sua vida por meio dessa ligação. O Espírito Santo, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então eu não sei aquilo que você está esperando ser ministrado e receber de Deus, mas eu creio e eu tenho certeza que o poder do Espírito Santo ele rompe todas as barreiras de espaço, a barreira de tempo, e aquilo que Deus ele vai derramar aqui vai encontrar aí você, onde você está. Então eu quero continuar perguntando quem é o Marcos e quem é a Mariana. Contem um pouco mais da história de vocês, como é que vocês chegaram aqui hoje, como é que vocês chegaram no Jardim Gramacho, o que Deus fez na vida de vocês. Nossa, passa tanta coisa pela cabeça antes de responder isso, mas nós somos um casal, baita de um casal comum, ordinário. Eu ouvi isso outro dia, somos todos caramelos, né? Somos um casal bem comum que estava na lama. Jesus foi tão gracioso com a gente. A gente foi encontrado por ele, experimentou aquela maravilhosa graça de Deus. E nós somos um casal grato a Deus. Eu acho que talvez se a gente pudesse definir numa palavra, né? A gente é um casal grato a Deus, porque Ele nos alcançou, Ele se tornou nosso tesouro, Ele mudou tudo. E nós temos hoje 3 filhos que fazem parte desse processo de gratidão. Somos muito pela misericórdia e pela graça de Deus, co-líderes de uma base missionária do Íris Global, né, do ministério que você conhece, você já esteve lá visitando a gente. Nós pastoreamos uma igreja local, né, essa base fica em Jardim Gramacho, no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É onde por muitos anos funcionou o Lixão de Gramacho, que foi o maior aterro sanitário do Brasil. Algumas pessoas dizem da América do Sul, não sei, mas é do Brasil com certeza, onde 4.000 pessoas catavam lixo diariamente e tudo mais. E se formou uma comunidade. Vocês chegaram depois desse período? A gente pegou aberto 2 anos. 2 anos. A gente chegou lá 2010. 15 anos atrás, aí o aterro fechou em 2012. Então a gente chegou lá em 2010. A gente pegou 2 anos aberto ainda. Então praticamente formou-se uma comunidade que vivia do lixo. Mas continua ainda tendo, né? Muita coisa lá. Então, assim, aí o que acontece? A gente foi para lá, zero, com o pensamento de montar uma base missionária, de ser pastor, de ser missionário. A gente, no mercado de trabalho, eu, Mariana, e a gente foi só porque, assim, Deus foi conduzindo a gente num processo, né? A gente estava na igreja local. Como foi esse processo para vocês? O que vocês atuavam, né? Eu até pergunto porque muitas pessoas que nos assistem e nos ouvem, elas são atuantes no mercado de trabalho. O que vocês faziam? Como foi esse processo do chamado de Deus? Só uma coisinha. Nós estamos juntos há quase 21 anos. Uau! E a gente se conheceu numa boate lá em Ipanema. Então, assim, a gente na vida nunca pensou em que um dia a gente seria missionário, pastor, né, amor? Foi algo assim. Se você desse uma folha de papel e você falasse assim, escreve 1.000 Sim. ocupações que você vai ter daqui a 10 anos. Eu ia escrever 1.000 e não ia estar lá sendo um missionário ou um pastor. É verdade. Mas a gente... Nossa, é tão doida a história. A Mariana trabalhava como representante de vendas e eu trabalhava num escritório, numa empresa,
de agenciamento artístico, de celebridades, de agente de celebridades, né? Eu era um sócio minoritário nessa empresa. Hoje, esse ex-sócio, né? Que é um grande amigo. Grandes amigos. Ama Jesus, queima por Jesus, pirou por Jesus. Vira família. Então, assim, a gente estava nisso. E a gente fazia parte de uma igreja local, de um contexto mais tradicional, mais histórico. E a gente estava sempre inserido nessas questões, né, de evangelismo, de célula, de curso de casados. E a gente sempre foi bem ativo, vamos dizer assim, na igreja. Mas o que acontece a gente começou a ter... A gente, sem querer, um dia de manhã, um missionário brasileiro que morava na Índia foi pregar. E a gente sentiu um fogo dentro de nós, uma doideira, uma coisa queimando, que a gente falava, cara, eu não sei explicar o que está acontecendo dentro de mim, mas isso é diferente. E a gente começou a flertar com essa... A gente nunca tinha ouvido, a gente já era cristão há 4 anos, mas nunca tinha ouvido falar sobre o termo missões. Porque as outras igrejas que a gente era, não se falava mesmo. Então a gente já começou a flertar com isso e toda vez que a gente chegava perto, a gente sentia um foguinho. E a gente fala, tem alguma coisa nisso. E a gente começou a se interessar. E Deus convidou a gente para... Num desses flertes, Deus convidou a gente para conhecer o Haiti. A gente foi, não foi uma viagem missionária, não foi nada, foi só uma obediência a Deus. A gente foi conhecer uma realidade muito dura. Foi fundamental a gente ter ido. 15 dias antes do terremoto, isso. Era muito bem escuro. pertinho. E lá no Haiti, Deus falou que tinha um chamado missionário na nossa vida. Então a gente voltou ciente de que, tipo assim, cara, o eixo da nossa vida algum dia vai mudar. E a gente foi nessa expectativa de, tipo, algum dia vai acontecer alguma coisa. Aí teve o terremoto, a gente perdeu o acesso, que a gente tinha alguns amigos no Haiti, umas pessoas que a gente se contactou lá. Pelo Facebook? Pelo Facebook. Aí, o que acontece? A gente ficou, assim, a gente tinha essa chama do chamado ardendo, querendo, nos impulsionando, nos compelindo para fazer alguma coisa, e tudo que a gente conhecia fechou por causa do terremoto. Aí a gente ficou naquele limbo, tipo, o que a gente faz? Acabou que o Espírito Santo conduziu a gente, começou a nos dar visões sobre um lixão, e a gente descobriu no Google que era o lixão Rio de Janeiro. Vimos Jardim Gramacho, assim, resumindo a história, conseguimos aparecer lá. Quando a gente pisou em Jardim Gramacho, Deus falou pra gente, assim, é aqui. Aqui vocês vão passar um tempo aqui. Não, e uma coisa muito importante também, Caio, é que antes da gente ir no Haiti, eu e Marcos, a gente realmente estava envolvido na igreja local. A gente estava fazendo muitas coisas, mas eu não tinha uma vida realmente com Deus, sabe? Eu vivia, assim, uma mentira na minha vida. E eu e Marcos, a gente estava com um casamento muito ruim, bem difícil. E Deus realmente, Ele, sabe, Ele consertou, assim, Ele estava preparando a gente. Então, não adianta Ele lançar a gente para missões se a casa estava totalmente sem estrutura, sem fundação. Então, realmente, Deus foi maravilhoso para nós, porque Ele tratou e tudo veio para fora, toda a verdade, e a gente viveu uma grande redenção no nosso casamento. Então, toda a destruição virou, assim, a bondade de Deus na nossa vida. Incrível. Sim. Mas, nesses 21 anos, mesmo na obra missionária, no campo missionário, foi fácil ou foi difícil manter um casamento saudável nesse tempo? No início, como eu te disse, assim, no início a gente não tinha, acho que é muito sobre isso, né, hoje, sobre o Espírito Santo, né? A gente não tinha uma revelação exata do nosso Jesus, assim, do nosso Deus Pai, nem do Espírito Santo. Então, a gente, nos primeiros anos, faltava, assim, ele realmente ser o nosso tesouro. Então, depois de alguns 5 anos juntos, né, amor, na missão, foi quando a gente entendeu que existe uma intensidade, algo muito mais verdadeiro, assim, uma vida muito mais mergulhada, muito mais íntima com Deus. E aí foi onde o nosso casamento ficou maravilhoso. Então, já tem nos últimos 10 anos, a gente pode dizer que a gente vive um casamento incrível, tudo por causa de Jesus. Vocês entenderam um propósito a mais, um propósito de eternidade. Eu acredito que quando nós falamos com muitos jovens, casais no Eclectus,
e às vezes não tem um alinhamento entre os dois e o Espírito Santo. É o cordão de 3 dobras. E eu sempre penso, onde está o propósito eterno? Porque quando Deus ele traz uma revelação do propósito eterno para você, que envolve ela, e para ela, que envolve você, eu acredito que a vida começa a fazer muito mais sentido e o estilo de vida também. Seja em grandes centros, servindo a igreja local, seja numa base missionária, porque não adianta você ir para a missão e o casal ir fazer uma viagem missionária ou servir durante um tempo, sendo que não tem esse alinhamento de propósito eterno, né? Lá vai ser provado, né? A prova de fogo do Espírito que purifica. Ali vai ser provado. Então, o que vocês têm aprendido também sobre como investir no casamento à medida com que você investe no seu chamado e também ter um coração missionário? Eu acredito que está tudo centralizado na presença de Deus. Eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade de falar sobre o Espírito Santo, que nós amamos a presença de Deus. Então, assim, eu acho que tudo que a gente precisa está na presença de Deus. E é onde a gente se nutre, é onde a gente cresce, é onde a gente... o dom é do Espírito Santo, o fruto é do Espírito Santo. Deus não nos chama para a gente fazer nada que Ele antes não nos capacite por meio do seu Espírito, né? Então o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Todo mundo quer os 3 no Espírito Santo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então o nosso casamento, e eu acredito como qualquer outra relação, o sucesso de qualquer relação vai ser o quanto você está cheio. Né? O quanto você está cheio. Assim, se a gente estiver cheio de Deus, a gente vai... Porque assim, você consegue funcionar sem Deus, mas você não consegue fluir. Então, o que eu percebo no nosso casamento, no ministério, eu acredito que é uma fórmula para tudo na vida. Né? É o quanto... E o Charles Spurgeon ele fala diferente. Ele fala assim, não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Então, assim, é o quanto você está morto para essa vida, para esse mundo, quando você está separado. E por conta dessa morte, dessa separação, quanto abriu de espaço para Deus ter você, para Deus encher você. E é inegável que a vida cheia de Deus, ela é totalmente diferente da vida não cheia de Deus. Porque a gente pode se converter, pode ser cristão, mas não ser cheio de Deus. Sim. Você pode ter, né, aquela chama acesa, mas você não ser cheio. A Bíblia fala das medidas, né? Pedro foi cheio. Então, essa questão de... eu acredito que ser cheio do Espírito Santo não é opcional na vida cristã. Sim. Todo mundo precisa ser cheio do Espírito Santo. Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito. E nós sabemos que temos muitos casos de crises matrimoniais, alto índice de divórcio, inclusive dentro da igreja. Eu quero que vocês tragam para nós maneiras práticas, recomendações, até mesmo pela rotina de vocês. Como vocês mantêm uma vida com o Espírito Santo, inclusive a 2? Como é que funciona essa rotina? Vocês têm tempo devocional junto? Vocês oram, adoram junto? O que vocês podem compartilhar para quem está ouvindo? Como a gente tem esse chamado missionário de tempo integral no campo missionário, a gente tem uma vida dedicada a Deus. Então, a gente tem a gente passa 24 horas falando de Deus, se relacionando com pessoas por conta de Deus, e a gente procura ter uma vida conectada a Deus. Acredito que esse seria o grande sonho da vida cristã, que não é fácil, que é você não só ter um devocional no secreto, mas você permanecer com aquela consciência da presença de Deus. Você andar conectado 24 horas por dia. E vocês conseguem ter esse tempo só vocês dois? Porque eu já fui na casa de vocês, eu vi quantos missionários estão ali, tem as crianças, as demandas da igreja. Como que vocês separam um momento, ou se vocês separam um momento só vocês dois? É possível? Então, deixa eu falar um pouquinho. É assim... A hora da organização, de manhã, agora a mulher assume. Pois é. De manhã,
Todos os dias o Marcos tem, na parte da manhã, o devocional dele com Deus, porque é o momento que eu fico com as crianças, porque eles têm que ir para a escola, eu tenho que preparar o almoço. Então, é esse momento. Então, o meu horário é outro. A gente não consegue ir junto por causa hoje dos nossos 3 filhos, né? O mais novo tem 2 anos, que é o Davi, então é um bebê ainda. Mas assim, é fundamental ter o nosso tempo, independente da gente ter sala de oração, da gente vivendo assim, né, conectada, também é fundamental o nosso tempo do secreto, é onde a gente está sozinho com Deus. Então, isso faz toda a diferença. Isso é uma revelação até que mudou muito a nossa vida, né, de 10 anos para cá, que foi quando a gente conheceu realmente mais, né, os nossos pastores, Fred e Fernanda, nos ensinaram isso, mais sobre o Espírito Santo, sobre o secreto, sobre o soul, a gente não conhecia isso. E mudou tudo. Então, a gente hoje, olha, Caio, eu quero ser bem sincera com você. Nós temos 3 filhos, né? E a gente pode pensar, poxa, a chance do casamento estar mais, né, difícil seria, né, aceitável. Mas a gente vive nosso melhor momento. A gente vive nosso melhor momento do nosso casamento. E eu tenho certeza que não tem a ver com as circunstâncias mesmo, sabe? A gente sempre fala isso, né? Que a felicidade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então, se a gente está realmente com Jesus, ele é perfeito, sabe? Nosso Pai, o Espírito Santo, nos enche e realmente nos ajuda todos os dias. Ele renova as nossas forças todos os dias. E a gente tem muita alegria em estar junto. Mas isso foi algo que foi uma revelação do tesouro. Foi quando Deus passou a ser o nosso verdadeiro e único tesouro. Foi onde a gente começou a experimentar um casamento incrível e a gente vive muito bem. Porque assim, a gente lá na base, a gente tem uma rotina de intercessão. A gente acredita que todo ministério precisa nascer e permanecer em intercessão, né? A gente acredita muito como um movimento evangelístico dentro de uma comunidade, que as nossas lutas são ganhas na sala de oração, que é o pulmão, é o coração do nosso ministério. Ela acontece todo dia, de 2 às 3h30 da tarde, de segunda a sexta. Então, é um tempo que todo mundo se reúne e ora. E a gente sai na rua depois para recolher os despojos, vamos dizer assim. Eu vi uma frase que fala que a intercessão é o fósforo que faz o evangelismo que a pólvora explodir. É isso aí, exatamente. Então... É a combinação. É a combinação. Explosiva. E nesse momento, é o momento que todo mundo está ali quebrando tudo, intercedendo. Mas existe um momento que é a nossa intimidade com Jesus, que não é feito no meio dos 20 e poucos missionários, com todo mundo batalhando, guerreando. A gente tem esses momentos pela manhã, todos os missionários. Então, a gente separa a parte da manhã para ficar com Deus. Então, essa parte da manhã, assim, a parte da tarde é para os outros. A parte da manhã é para nós. É para onde você bebe da água, onde você encontra o colo do Pai, onde você tem aquele santo romance com Jesus, que você é afetado pela natureza de Deus, que ela vai entranhando em você, né? Que você vai recebendo, se enchendo. E é por conta dessas manhãs, por conta desse tempo com Deus, né? Absorvendo Deus, bebendo de Deus, que a gente vai passar o dia inteiro. Você vai ter assim, a paz, você vai ter a alegria, você vai ter o fruto, né? Os 9 frutos flui da intimidade. As faces do fruto do Espírito. Afinal, você não consegue dar aquilo que você não tem. E Jesus, ele fala, foi você que me ensinou. Daquela passagem que Jesus estava ensinando sobre discipulado, mas ele fala, aquele que comer de mim, viverá por minha causa. Uma vez que você come e você bebe da essência do Espírito, você não consegue mais viver de mais nada a não ser daquilo. Ou seja, o momento que você se recarrega, que você se enche, não de uma coisa ou de uma substância, mas de uma pessoa, né? A pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, quando nós temos a revelação que ele é uma pessoa e não é uma coisa, uma substância, as coisas mudam um pouco. A gente entende que é a terceira pessoa da Trindade. E será que vocês podem compartilhar um pouco mais sobre essa revelação da importância do Espírito Santo? Porque eu sinto que muitas vezes nós falamos muito sobre Deus. É a vontade de Deus, é aquilo que Deus está fazendo. Nós falamos pouco sobre Jesus. Em nome de Jesus, o senhorio e a autoridade de Jesus Cristo, mas cada vez menos nós temos falado menos no púlpito sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, qual é a relação que vocês têm e a revelação com a pessoa do Espírito Santo?
E como isso é importante para a vida do cristão. Isso é tudo, na verdade, né? A gente tem interessante que o nosso ministério, a gente começou assim, sem nenhuma revelação, simplesmente fomos e a gente recebeu esse casal de pastores, né, que nos visitou, e eles falaram assim: olha, a gente achou incrível. Vocês são amados na comunidade, vocês fazem um trabalho tão bonito. A gente falou: vocês gostaram? Gostamos, a gente só acha que falta uma coisa. A gente falou: o quê? Eles falaram: o Espírito Santo. E eu acredito que a nossa geração... Ou seja, falta tudo. Falta tudo. A gente sempre fala isso. A gente fazia para Deus, mas a gente não fazia com Deus. E é uma lacuna gigante. Faz toda a diferença. Porque a gente pode ser muito bem intencionado em fazer para Deus e funciona de certa forma. Hoje você consegue ter uma igreja sem o Espírito Santo. Você pode ter pregação, você pode ter dízimo, você pode ter música, você pode ter estudo bíblico, você pode ter ações de caridade, você pode ter retiro, você pode tudo. Adoção. Você pode fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo. Mas a questão não flui. Existe uma coisa que é do Espírito Santo, que é a característica do Espírito Santo, que é aquilo que você estava falando, que quebra as resistências, que flui. Então, uma vida que para mim, a vida da igreja sem o Espírito Santo se chama religião. Que você melhora. O cara que estava no mundo, mas agora entrou para a igreja, mas ele não está se enchendo do Espírito Santo, a vida dele vai melhorar, porque ele vai parar com certos hábitos. Isso, a própria Bíblia fala: o que você planta, você colhe. Se você troca de semente, por conta do contexto que você está inserido, naturalmente a sua vida vai ter uma melhora. Mas Jesus não morreu para que a gente melhorasse, ele morreu para que a gente fosse totalmente transformado, para que a gente nascesse de novo, para que a gente recebesse uma nova identidade, para que tudo fosse totalmente diferente. E o que eu acredito é que a nossa geração, a gente é o povo, eu creio que a gente tem falado muito sobre a presença de Deus. E acho que esse é o ponto, porque a presença de Deus é o Espírito Santo. A gente fala muito: estava cheio da presença, tinha presença, eu senti a presença, mas o termo que a nossa geração usa para o Espírito Santo é a presença. E que não é errado. A presença manifesta é o Espírito Santo. Sim. Porque é o que você sente na pele. É o que você sente na pele. É o nosso... É quem está no momento, no nosso meio, né? Jesus era o Deus Emanuel, era o Deus conosco. O Espírito Santo é o Deus em nós. Né? Então, assim, é interessante que Jesus fala: é melhor que eu vá, para que ele venha. Porque eu acredito, né, que se Jesus estaria do nosso lado, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, não existe transformação. Você vê que Jesus passou todos aqueles anos com os discípulos, os 3 anos e pouco, e eles não foram transformados, vivendo com Jesus ao lado deles durante 3 anos e meio. Mas apenas quando o Espírito Santo entrou é que houve transformação. Então, por isso que é melhor. Melhor do que você ser aconselhado pelo melhor mestre do mundo, pela própria verdade em pessoa, ao seu lado, é você ter a verdade dentro de você, que é onde faz toda a diferença. Aí vem o poder. Aí vem o poder. É a capacitação para viver o que você aprendeu que tem que ser vivido. Né? Então, assim, Deus, ele não só... É lindo Deus por causa disso. Ele não só pede que a gente seja assim, mas ele nos capacita a ser assim. Muito bom. Então, o Espírito Santo é esse Deus, né? Essa pessoa de Deus que mora dentro de nós e faz tudo funcionar, tudo fluir. Se não tiver, sem o Espírito Santo, ou com pouco Espírito Santo, porque eu acho que a igreja ela fala muito sobre não ter o Espírito Santo. E aí parece que ela se conforma com ter 10%. Mas eu já tenho. Mas assim, esse é o testemunho da nossa vida. Como era com 10%, que assim, era melhor. Eu tinha vida, fumava maconha, tinha um problema sério de promiscuidade. Eu melhorei muito. Sabe? Eu parei de falar palavrão, mas Jesus, com o sangue de Jesus, toda a potência do sangue de Jesus, a eficácia do sangue de Jesus nos comprou para que a gente fosse parecido com ele. Para que a gente andasse, assim como o Pai me enviou, eu também os envio, para que a gente andasse na semelhança de Jesus. Então, existe uma lacuna muito grande entre você poder ser um bom cidadão e você ser uma pessoa, cara, que
resplandece, que uma pessoa que vive literalmente... Jesus ele fala coisas, por exemplo, que são desafios na palavra de Deus. Ele fala assim, ó, eu darei a vocês uma paz, uma alegria que ninguém pode roubar. Assim, essa alegria, ela não está disponível se você está vivendo na reserva do Espírito Santo. Essa alegria vai ser proporcional ao quanto você carrega, ao quanto você está cheio. O quanto você está vazio de si e quanto você está cheio dele. Outra promessa de Deus, uma paz que excede todo entendimento. Então, tem muitos cristãos que perdem a paz. Então, mas perde a paz porque essa paz é uma paz proporcional. Quanto dessa paz conseguiu encher você? Né? A Bíblia fala, por exemplo, do amor, que o amor é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Então, existe ser cheio do Espírito Santo. Não é fundamental, é parte é o fundamento do cristianismo. Jesus não morreu para que o Espírito Santo fosse um acessório. Jesus morreu para que a gente fosse tomado pelo Espírito Santo. Assim, a expectativa, eu imagino a expectativa do Pai e do Filho, quando entenderam que era necessário Jesus ser sacrificado para que se abrisse uma porta, para que Deus habitasse dentro de nós. Pensa no que se passava no céu, no mínimo na cabeça dos anjos. Nossa, quando o Espírito Santo possuir essas pessoas... O bagulho vai ficar louco. Vai ficar louco. O negócio vai ficar estreito. Ferrou. Vai ser assim, loucura. Eles vão alvoroçar o mundo. Vão alvoroçar o mundo. E aí você vê que... Aí você pensa na frustração agora. Fala, gente, mas Jesus fez o que tinha que fazer e assim, mudou pouco. Então, a questão a gente também, uma das coisas que eu acho muito marca do que todo mundo fala, assim, percebo, né, que a gente fala muito sobre encher do Espírito Santo. Isso é o que Mariana, eu até quero deixar ela falar, que ela ama falar sobre isso. Mas a gente fala muito, eu acho que é o Charles Spurgeon fala isso. A gente tem falado muito sobre se encher, mas a gente devia estar falando sobre morrer, sobre se esvaziar. Porque a gente quer encher um copo que está cheio. Tem um copo com Coca-Cola, a gente quer encher ele de água. Aí você fala, não, mas ele não está dando errado. Não enche. Então, eu acredito que tem um processo, assim, antes do enchimento, tem que ter o esvaziamento. Sim. Fala. A gente tem... Né, Jesus, ele fala assim, eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Sem mim nada podeis fazer. A gente sabe totalmente, Caio, que sem o Espírito Santo não valeria nem a pena a gente sair de casa, sabe? Então, né, Jesus ele fala assim, se vocês que são maus e se seu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Quanto mais Deus, que não dará a vocês o Espírito Santo. Então, a gente entende que o Espírito Santo é o maior presente, né? Pra a gente viver nosso dia a dia. Jesus, ele... Né, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Que muitas das vezes, eu vejo pessoas botando tanta alegria no que vai acontecer. Ai, quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando eu comprar meu carro, quando eu me formar, quando eu tiver minha casa. E assim, quando o avivamento chegar. A verdade é que o melhor já aconteceu. O melhor já foi feito. O amor de Deus é o melhor para a nossa vida. E Deus, ele amou tanto a gente que deu Jesus, né, para morrer na cruz. Então, essa é a nossa maior satisfação. Então, todos os dias, né, eu acredito muito, né? Deus tem uns 2 anos para cá que Deus tem falado muito isso no meu coração, né? Existe uma porção diária que é suficiente, que vem de Deus, né? No maná, Deus, ele fazia questão de mandar todo dia, porque ele mostra a fidelidade em cada dia. Né? Jesus fala, quando você for, né, quando nos ensina a orar, ele fala, dai-nos hoje o pão de cada dia, sabe? Então, existe hoje, sabe? Deus é um Deus tão abundante, tão maravilhoso, e ele derrama todos os dias, tem o amor dele, tem o Espírito Santo, que nos enche, e assim, através desse enchimento, nos prepara para viver todas as coisas, sabe? Então, eu acredito muito nesse amor, né? Existe um amor nosso, né? Você vê, por exemplo, a gente está num lugar do tráfico, né? Você vê os meninos do tráfico, por mais que acontecem, tipo assim, mortes terríveis, né? Onde pessoas são torturadas, por exemplo. Mas você vê ele amando um filho. Existe um amor natural de todo ser humano, né? Mas esse amor que é fruto do Espírito Santo, ele é um amor tão sobrenatural que só realmente a gente encharcado. Então, eu vou dar um exemplo.
Na comunidade, né, a gente vive realidades muito duras, Caio, muito duras. E a gente não conseguiria viver o dia a dia lá se não for através desse amor. Se a gente não tiver os olhos de Jesus, a gente não consegue viver, porque você vê muita injustiça. E, por exemplo, então, eu vou dar um exemplo. Uma moça grávida, desculpa, é um pouco forte o testemunho que eu vou falar. O marido bateu nela a paulada e ela perdeu o neném e ele fugiu. E você vê mães que, por exemplo, espancam filhos, falam coisas muito difíceis. Se você não tem esse amor sobrenatural, como você ama uma mãe, por exemplo, uma criança que tomou vários pontos na cabeça porque a mãe bateu com uma madeira na cabeça de um filho. E aquela criança está tomando muitos pontos. E você pensa, uau, uma mãe, eu sou mãe. Então, a gente precisa desse olhar do Espírito Santo para entender que essa mulher, ela só está dando o que ela tem. E que, se você olhar através de Jesus, você vai enxergar que ela é uma mulher que precisa ser encontrada por Deus, que precisa do amor de Jesus, precisa nascer de novo. Exatamente. Então, ela, apesar de todo um contexto, ela também é uma vítima do inimigo, porque lá também, por causa da questão do lixo, muitas mentiras, são pessoas que 30, 40 anos mexendo com lixo. Quantas mentiras do inimigo, do diabo mesmo na mente dessas pessoas. Elas não merecem o amor de Deus. Exatamente. Então, A paternidade. Então existe esse lugar tão lindo que é feito pelo Espírito Santo, que nos guia, que nos dá esse amor sobrenatural, né? Porque Jesus fala assim, ame o seu inimigo, né? Abençoe os que te amaldiçoam. E aí você, por exemplo, teve uma criancinha de 4 anos numa comunidade vizinha lá que foi violentada, estuprada pelo padrasto, teve os 2 bracinhos quebrados. E a questão é essa, você vai olhar para esse homem que fez isso com essa criança. Qual vai ser o nosso olhar como filhos de Deus, né? Porque às vezes a gente acha que o inimigo é quem persegue a gente no trabalho. Não é. O inimigo faz muita coisa, sim. A Heidi, por exemplo, a filha dela foi estuprada no meio desse momento dela adolescente e ela vivendo no campo com Deus. E Deus mostrou para a Heidi quem era o estuprador. E a Heidi foi lá nele. E ela perdoou ele, ela abraçou e orou por ele, falou, Jesus te ama. Sabe? Será se a gente realmente hoje tem esse amor para amar um inimigo de verdade? E esse amor, ele realmente vem desse sobrenatural do Espírito Santo. Então, a gente realmente... Eu, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Muito tempo, assim, no início, a gente não tinha essa vida de intimidade. Então, a gente tinha uma vida financeira muito boa. Então, ir para a comunidade vamos levar ventilador, vamos levar comida, geladeira, passear com as crianças na praia, McDonald's, e tudo isso é o reino de Deus. É muito maravilhoso, faz parte. Mas a gente só fazia isso. Então, a mãe alcoólatra que abandonava os filhos, por mais que a gente desse cesta básica e tudo, continuava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o que transforma mesmo, sempre, nunca vai ser algo que a gente vai dar de fora para dentro. Sim. Não é nada que a gente possa fazer com as nossas mãos. O que vai fazer a mudança na vida de qualquer pessoa é o que vem de dentro para fora. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer, né, cada um de nós do nosso pecado, do nosso, né, do nosso juízo e da justiça. Então, a gente realmente entende que é só Ele. É só Ele. Então, a gente todos os dias vive nessa dependência total, né, amor? De onde a gente for. E a gente entende que tem que morrer mesmo. E é um mover invisível, porque sim. Você trouxe esses testemunhos e vocês concordam comigo. O Espírito Santo, ele é invisível. É como o vento. Você não vê o vento em si, mas você consegue ver o resultado do vento nas árvores. Você consegue ver o resultado do vento num barco à vela. Então, o Espírito Santo é invisível, mas o seu fruto, ele é visível. No coração de uma mãe, numa comunidade ou numa criança que recebe uma cura na alma. Eu queria que vocês trouxessem alguns testemunhos rápidos que vocês conseguissem lembrar sobre o que é a ação invisível do Espírito Santo, mas você viu o fruto visível. Cara, eu lembro desse dia que aconteceu esse milagre. Ali eu falei, é o Espírito Santo. É muito curioso isso. A gente, quando fala de sobrenatural, né? Eu acho que, assim, por exemplo, a gente vai falar da ação do Espírito Santo. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, alguém levantou da cadeira de roda? Já teve pessoa que levantou da cadeira de roda lá?
mas a Heidi, ela fala muito sobre isso. O que é o sobrenatural? Tipo, o sobrenatural, a palavra sobrenatural, ela remete a nós, como um poder de Deus. E você pensa num morto ressuscitando. Você pensa num cego sendo curado. Então, esse seria o sobrenatural. Mas um sobrenatural ainda mais excelente, porque isso é o dom dos... Uma pessoa levanta... a cura de uma pessoa seria o dom do Espírito Santo. Mas um lado que é tão sobrenatural quanto o dom é o fruto. Mas a gente quase não para pensar. Porque o fruto do Espírito Santo é o que ela falou. Assim, quando você fala assim, amor. Não é um amor. Tipo assim, eu amo, eu sou muito amável. É um amor sobrenatural. Esse amor é seu. Esse amor que você está falando mais ou menos, esse é seu amor. Você ama sua mãe, você ama seus filhos, você ama viajar com eles, você ama passar tempo junto, ama no dia das crianças comprar um presente. Esse não é sobrenatural, esse é natural. Exatamente. Existe um amor que é o ágape, que é um amor sobrenatural, que é o amor onde você jamais conseguiria amar. Então, eu acho que também existe, quando o assunto é o Espírito Santo, de uma supervalorização. Gente, a gente é do manto, que é cura, que é batismo do Espírito Santo, gosta de chapar no chão do chaba, quer rolar, quer fazer tu rir. Não é isso que eu estou falando. Eu não sou sensacionista. Mas existe no movimento carismático pentecostal, existe um holofote em cima dessa faceta do sobrenatural, do Espírito Santo, dom, e uma é como se o fruto fosse aquela coisa do dia a dia, de casa, do ordinário. Tipo assim, para você ter um bom casamento, você tem que ter o fruto. Mas não onde a Heidi entra, ela fala assim, perdoar a pessoa que esquartejou o seu marido. Amar essa pessoa. Porque uma coisa é você tolerar uma pessoa que fez isso. E você conviver com ela, tipo assim, mordendo o beicinho. Tipo, tudo bem, ela tá ali, eu não quero que prenda ela, mas o mandamento é amar. E Jesus não estava brincando nem jogando conversa fora. Amar o inimigo é amar mesmo. Eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo minha avó, e eu amo o cara que estuprou a minha mãe. Isso é amar. Amar é amar. Não tem amar muito, meio amor e porções de amor. É amor. Então, existe um amor sobrenatural que nos capacita a viver o extraordinário. Onde eu quero chegar com esse papo? Tipo assim, existe um fruto de tirar o fôlego. Porque quando a gente fala do dom, a gente... Uau! O fruto. O cego viu. Uau! O fruto. Legal. Que é visível, né? É legal. O fruto que legal. Não é legal porque ele é um bom pai, ele é bacana. Ele é paciente. Mas não é essa paciência. É uma paciência do cara que tá preso há 30 anos e tá, tipo assim, ainda crendo, ainda perdoando o agressor. Existe um fruto sobrenatural que é aquela coisa impossível que glorifica a Deus. A Mariana conhece um testemunho de uma moça que um rapaz assassinou o filho dela. Sim. E ela foi na prisão, adotou o garoto e agora falou, você é meu filho. E ele saiu, era uma tipo Funabem, uma coisa assim de adolescente. Ele tinha 16 anos. Ele saiu, foi morar com ela. Foi. No quarto do filho que ele assassinou. É porque essa mulher, ela não conheceu uma religião, Caio. Ela conheceu um amigo, né? Chamado Jesus. Então, ela realmente nasceu de novo, Caio. Ela adotou o jovem que matou o filho dela de 12 anos. É sobrenatural. Então, esse testemunho é uau ou não é? Muito. Então a gente está falando que a manifestação do Espírito Santo no sobrenatural, mais do que aquilo que nós conseguimos ver com curas, sinais, maravilhas, é no invisível do sobrenatural, do amor incondicional. Da alegria. Sim. Tem uma, né, quando Jesus fala assim, cara, muitos vão chegar no final e vão falar assim, Jesus, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz milagres, sinais e maravilhas, e ele vai falar, eu não te conheço. Então, assim, né, a gente sabe que a palavra de Deus fala que a gente conhece a árvore, não é pelo dom, é pelo fruto. E o fruto, ele é assim, ele é tudo. Ele revela se nós somos filhos de Deus ou não. Então, eu assim, lá na comunidade, eu vejo mães, assim, Caio, toda criança da nossa comunidade lá,
tem o sonho de ter uma bicicleta. É o sonho de todas elas, né? Você vai lá, qual é o seu sonho? Uma bicicleta. Poucos têm, pouquíssimos. E assim, a verdade, Caio, é que se eu pudesse perguntar para ela assim, olha, você quer uma bicicleta ou você quer uma mãe nova? Uma mãe, assim, uma mãe diferente, uma mãe diferente que você tem? Uma mãe que faz carinho em você, que diz que te ama, que tudo que você faz é lindo. Eu tenho certeza, Caio, que essas crianças, elas iriam falar assim, olha, eu quero uma mãe assim. Só que a gente não pode dar. A gente, às vezes, se aperta, compra uma bicicleta para uma criança. Mas uma mãe transformada, a gente não consegue. Aí a gente sabe que é só o Espírito Santo. Então, quando assim, hoje eu vejo nossa comunidade, pessoas que têm nascido de novo, e é lindo demais. Para mim, a coisa mais... A gente vê milagres acontecendo, sobrenaturais, como o Marcos está falando. Né? Teve uma mulher que estava toda queimada, não conseguia andar, começou a levantar, estava na cadeira de rodas. A gente tem muitos testemunhos. Mas a coisa mais linda assim, que eu posso testemunhar é, por exemplo, uma mãe que conhece esse amor de verdade de Deus e a forma como ela passa a amar. A forma como ela passa a cuidar do lar. Isso é muito lindo. Você vê que assim é totalmente genuíno do Espírito Santo na vida dessa mãe. Então, para nós é maravilhoso. Uma coisa que tem marcado muito a gente no último ano é a quantidade de casamentos Sim. que estão acontecendo na comunidade. Verdade. Porque nunca teve. A gente vai lá tantos anos. É aquela vida, tipo, juntou amaziado. Filho, amaziou e deixa rolar. E agora entenderam que é uma ordenância do próprio Senhor. E agora a gente está vendo os casais, as mulheres entrando de noiva. Você que está fazendo os casamentos? É um privilégio. Eu já poderia morrer agora, porque já para mim basta. Sim. Da alegria de ver aquelas pessoas que a gente encontrou como crianças. E hoje, porque por causa de Deus, porque assim, para agradar, para dar prazer a Deus. Eu vou me casar, eu vou entrar, um marido de terno, uma mulher de vestido de noiva, entrando num casamento lindo, segurando buquê, fazendo votos. Sonhando com família. É o sobrenatural. Gente, é muito, porque isso é histórico. Naquela circunstância onde eles estão, com aquela perspectiva de vida, de história, de futuro. É a total redenção do jeito de pensar. Uau. Então, a gente Romanos 12. Exatamente. Você está vendo Romanos 12, 2. Exatamente. O que a gente está percebendo na comunidade é que Deus está fazendo uma transformação no interior das pessoas. A gente, por muito tempo, a gente semeou e viu assim, o mover de Deus. E a gente sempre... a gente ama o mover de Deus. A gente via a igreja com o mover de Deus. E a gente pirado na adoração, da galera caindo e, sabe assim, fora do controle. E isso para nós era incrível. E a gente continua tendo isso. Só que agora a gente está vendo isso, as pessoas vivendo, nascendo de novo. Porque, assim, sair daquele lugar de a igreja cheia para nascer de novo, de ser membro da igreja para ter nascido de novo, sabe? Essa régua que aumenta, sabe? De que levanta. E a gente percebe quão diferente a comunidade está nesse aspecto. Por exemplo, ela falou da moça da cadeira de roda, queimada, impossível andar, impossível. Ela não tinha pele. Ela não tinha pele para esticar a perna. E Deus recriou, fez um milagre criativo. Ela levantou, ela foi dormir com uma impossibilidade total. Durante o sono, Deus recriou uma perna e ela levantou e ia andando. Meu Deus. Só que ela levantou e largou o marido e foi embora. Exatamente. Então, assim, você entende que existe... Não glorifica a Deus. Não glorifica. Quando você percebe, depois você fala assim, cara, o povo do Egito. Sim. Saiu, viu o mar vermelho abrir. Uau! Tipo, e no final, fizeram um bezerro de ouro para Baal. Aí você começa a perceber, fala, cara, assim, se eu pudesse escolher, Deus, a gente fez agora, né, a Escola do Avivamento, e a gente falou de 24 avivamentos. E você vai vendo todos os moveres da galera caindo, de cura, de coisa, tem coisas incríveis. Cada um tem um pouco uma faceta, né? Mas você percebe, aí você vê a vida de Charles Finney, que ele tinha uma unção, que as pessoas se arrependiam.
É uma marca No meio do dia a dia, no meio do cotidiano. Cara, no ele meio do entrava no trabalho. trem, ele entrava no vagão do trem. As pessoas caíam de Tinham joelhos. 3 pessoas do lado dele no vagão do trem, as pessoas começavam a chorar, se ajoelhavam e começavam a se coçar e falavam, eu vou pro inferno, eu quero mudar, eu quero Deus. Então, eu já fui a pessoa de orar para ter o dom de cura. De orar para ter o cara que carrega a glória de Deus e libera, passa o paletó. Era meu desejo. Ver todo mundo caindo com paletó. Benihim, Benihim. estádio. Hoje, eu quero ter essa unção silenciosa. Tipo assim, se eu entrar aqui nesse lugar, no supermercado, vai todo mundo começar a chorar. O Fini tinha isso. Uma fábrica de tecido com 1000 funcionários. Parou, porque ele entrou na fábrica e se aproximou das pessoas sem falar uma palavra. Então, assim, no final, esse é o maior milagre. E tem uma frase do Gregory McNutt que ele fala: o avivamento é quando Deus é encontrado. É isso aí. Ponto. Quando Deus é encontrado, ali tem avivamento. É isso aí. De dentro para fora. É isso. E agora, já falando em transformação de pessoas, nós falamos muito de quem está ali na comunidade, recebendo e sendo alcançado. Mas eu tenho certeza que vocês também têm muitos testemunhos de missionários que acharam que estavam indo lá só para entregar, mas na verdade foi quem mais recebeu, foi quem mais passou pelos processos do Espírito Santo. E tem muitas pessoas que estão nos assistindo que elas sim se consideram missionários do campo missionário, como vocês estão, mas também temos pessoas que se consideram, ou ainda vão ter a revelação, que são missionários estando aqui, servindo na igreja local, não estando no campo missionário. Eu me considero um missionário servindo na igreja local, servindo aqui em São Paulo, liderando a minha família, atuando nos negócios, atuando na igreja. Mas eu sei que tem muitos, a grande maioria, que ainda não tiveram esse despertar. E eu quero agora que vocês... O que vocês têm para falar para aqueles que escutam vocês e têm o sonho de falar, eu quero ser um missionário, mas eu não consigo ir para o campo missionário, porque Deus me plantou aqui nessa empresa que só eu posso falar de Jesus aqui. O que vocês têm para falar para essas pessoas que ainda não tiveram o despertar que sim, elas conseguem ser missionários por meio de um coração missionário? Olha, Caio, todos nós temos a mesma missão, que é promover encontros, né? Nós, como filhos de Deus, nós promovemos encontros entre as pessoas e Jesus, né? Então, a gente hoje, nós temos um time, nós somos mais ou menos 25 missionários, e isso também é uma coisa que a gente é muito grata a Deus, né? Lá na comunidade, a demanda é muito grande, e a gente vê, assim, como Deus é bom. E os nossos missionários são nossos melhores amigos. E como que essa família... Como que é lindo o corpo, sabe? O corpo. Porque hoje, tudo que está acontecendo, tudo que Deus tem feito, é porque Deus enviou pessoas, né? E nós realmente estamos ali. Mas eu vou te confessar que hoje, quando uma pessoa, por exemplo, sente de ser missionário, lá no Jardim Gramacho, a gente sempre fala assim... A gente chega a ser chato, Caio. Você ouviu uma palavra de Deus? Por quê? Não é só para você falar assim, eu quero ser missionário. Sabe, Deus tem propósito na vida de todo mundo. Quando Deus planejou, quando Deus criou você, Caio, quando Deus me criou, ele já desenhou assim uma linda pintura com os dedos dele. E existe uma linda jornada, existe uma linda história escrita por Deus para cada um de nós. Então, nem sempre a sua história vai ser realmente no campo missionário. Mas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um médico muito querido meu que fez os 3 partos, né? Ele foi usado por Deus, eu sou um grande milagre, né? Não era para ter 3 filhos e tudo mais. E esse médico, muito querido, um dia a gente foi no consultório dele lá na Barra, onde a gente morava, no Rio, e de repente ele tinha um monte de coisinha, assim, de várias coisas de religiões, né? Que ele acreditava em tudo, ele sabia que a gente era missionário. E a última vez que a gente foi lá, quando o Davi nasceu, antes do Davi nascer, a gente viu, assim, que tava aquela bancada lisa. E aí a gente falei, Silvio, cadê tuas coisinhas? Ele falou assim, uma boa notícia para vocês. Eu me converti. Uau. E eu me lembro, assim, que eu até chorei, porque ele é um homem muito especial. E quando eu entrei para ser consultada, um consultório bonito, né, num bairro muito maravilhoso, que é lá no Rio, na Barra. E, assim, dentro do consultório, bem grande, Caio, ele escreveu assim na parede. Lendo a Bíblia, encontrei muitos erros, todos eles em mim. Ele colocou isso. Por quê? Porque ele entendeu que não é sobre ele ser médico,
É sobre ele ser filho de Deus. E a medicina é um estágio temporário na vida dele, porque todos nós vamos passar, todos nós vamos morrer. E lá no céu, você é um filho de Deus. A única coisa que a gente tem aqui na Terra, que é a mesma coisa por toda a eternidade, sermos filhos e filhas de Deus. O resto tudo é momentâneo. Então, ele realmente entendeu e assim, ele não tem vergonha, sabe? Ele fala de Jesus, ele fala da conversão dele. Então, é isso que a gente acredita. Que Deus, ele, assim, todos nós, Deus é um bom pai, Deus, ele é real. Ele fala com a gente. Então, Deus, o que você quer de mim? Sabe, às vezes você é um dentista, às vezes você trabalha, cara, dentro de um banheiro de um shopping, limpando o banheiro. Então, você não está ali para limpar o banheiro. Você está ali para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para uma pessoa que entrar passando mal, você vai orar, sabe, para testemunhar. A gente tem uma amiga nossa, lá na nossa igreja, e ela é médica. E ela é uma excelente médica. E ela trabalha, e assim, ela quebra até alguns protocolos. No hospital, melhor hospital que tem lá. Aí, às vezes, uma menina tá tendo um ataque de pânico, alguma coisa. Ela ora. Deus usa ela profundamente entre os enfermeiros, os médicos. Então, ela é uma missionária naquele campo exatamente. Missionário. Então, assim, é claro, se você sente, não, Deus está me chamando para largar tudo, faça. Porque não tem maior privilégio do que obedecer a Deus. É maravilhoso. E Deus é fiel em todas as coisas, nós amamos. Mas, assim, às vezes Deus quer te chamar dentro da sua faculdade. Para você ser uma tocha acesa, levar, sabe, incendiar os jovens e levar aquelas pessoas para conhecer Jesus de uma forma real. Então, é muito sobre o que Deus tem para cada um. Não queira ser uma coisa, queira saber o que Deus tem, porque a vontade dele, sim, é boa, perfeita e agradável. E ninguém é maior ou melhor do que ninguém, porque existe um glamour missionário de estar no campo. É verdade, existe. Eu larguei tudo, queimei as carroças e fui. Esse é orgulho. E parece... Esse é orgulho. Muito bom. E nem pensar também que, por exemplo, né... Lá a nossa base é de 2 às 10, né? São 8 horas por dia, mas é um horário diferente. E às vezes você pode pensar, nossa, um missionário, como ele é integral para Deus, ele vai ser muito mais cheio de Deus, óbvio. Não é verdade. Caio, a gente conhece, assim, muitos missionários, muitas pessoas que estão no campo missionário com muitos problemas. Muitos problemas mesmo. Por quê? Porque tiraram os olhos de Jesus. Então, não é sobre você ser missionário integral no campo, ou se você tem uma carreira. É sobre você permanecer no lugar mais alto, que é aos pés de Jesus, né? Que é isso. Então, você pode... Não importa o que você está fazendo. Se você deixa de se alimentar dessa fonte que vem do Espírito Santo, vai ser difícil. Então, é para todos. Incrível. Eu queria agora que você olhasse para aquela câmera ali, e aí a gente já está caminhando para o final, que eu ficaria a tarde inteira aqui com vocês. A gente tem muito para manifestar ainda do reino de Deus lá no culto. Mas eu quero que você fala agora para quem está te ouvindo, Marcos, sobre isso, né? O que você tem de conselho para quem tem o desejo de viver como um missionário, mas não sabe como, não sabe onde, não sabe nem por onde começar? O que você tem de direção? Vamos lá. Bom, primeiro eu queria dizer que você não vai ser cobrado por Deus pelos resultados, você vai ser cobrado pela sua obediência. Então, talvez Deus tenha chamado você para fazer algo que ninguém vai ver, que não vai ter resultado, mas que o importa é obedecer a Deus, né? Essa audiência de uma pessoa só. E ainda mais importante que isso é todos nós, a gente entender que o centro da vontade de Deus não é aquilo que a gente pode fazer por Ele, mas é aquilo que nós somos, né? O nosso chamado, antes de ser um chamado para os perdidos, é um chamado para Ele, né? A gente, como a Mariana falou, a gente conhece tantos e tantos. Existe uma pesquisa que 70% dos missionários no campo missionário tem depressão ou burnout ou estão assim, destroçado. E essas pessoas, muita gente acredita que quando você está no campo missionário, você está lá em Uganda, morando numa vila, você está vivendo o centro da vontade de Deus. Esse é um sucesso. Mas o sucesso não é o lugar geográfico que você está. Não é o quanto você abriu mão das coisas, o quanto você sacrificou. Porque isso até pessoas de outras religiões fazem. O sucesso é o quanto você ama Jesus. O quanto você ama Deus. É a boa parte. É o quanto você está queimando. O quanto seu coração está queimando por Ele. O quanto você é apaixonado por Ele.
E é a partir desse lugar que vai fluir todo o resto da sua vida, incluindo o seu chamado. Então, na verdade, o chamado é só um efeito colateral de uma vida de paixão por ele. Então, não se deixe levar pelo sofisma de que você vai ser feliz o dia que você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, sem a pessoa certa, que é Jesus, você não vai ser feliz. Verdade. A sua felicidade é uma pessoa. Ela se chama Jesus. E não importa se você está limpando o banheiro de um shopping, ou se você está sendo mártir na Coreia do Norte, ou se você é um cara que assumiu a presidência dos Estados Unidos. Você só vai ser feliz se você estiver possuído por Jesus, cheio de Jesus, apaixonado por Jesus. Esse é o nosso sucesso. Jesus é a recompensa do cristianismo. O Cristo é a recompensa do cristianismo. Ele é a linha de chegada. A gente fala tanto de avivamento, a gente ama avivamento, a gente fez uma escola de avivamento, mas o primeiro dia da escola a gente falou para os alunos, a gente gosta muito de avivamento, a gente está orando por um avivamento, a gente quer um avivamento, a gente está cavando esse poço, mas a gente não ama avivamento. O nosso coração já tem um dono, o nome dele é Jesus. E o lugar mais alto é aos pés de Jesus, é a boa parte. Às vezes você pode fazer algo para Jesus, como a gente fez, como Marta fez. Marta queria fazer algo para Jesus. Maria queria fazer algo com Jesus. Então, o lugar mais honroso no reino de Deus, o lugar onde a verdadeira vida está no reino de Deus, é num relacionamento de intimidade com Ele. Não é num relacionamento de trabalho. Né? Nós não somos funcionários de Deus. Nós não somos guerreiros de Deus. O próprio Jesus falou assim, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Ele não deixou de ser o nosso Senhor, mas ele nos elevou para uma posição ainda melhor, que é sermos seus amigos. Então, é como a gente ganhar o mundo inteiro e perder o nosso coração. Né? Não negocie a sua paixão por Jesus. É por isso que Salomão fala que de todas as coisas que você deve guardar ou proteger, protege o seu coração. Porque do estado do seu coração vai fluir toda a sua vida. Então, a sua alegria não vai ser encontrada no chamado. A sua alegria vai ser encontrada nele. Você pode orar declarando isso sobre quem está nos ouvindo? Pai, no nome de Jesus, eu oro para que cada irmão, cada irmã, todas as pessoas que estiverem assistindo isso agora, elas possam ter um encontro com a beleza, com o esplendor da Tua glória na face de Jesus, Pai. Eu oro para que os sentidos espirituais sejam abertos. Sim. Eu oro que pessoas possam se fascinar por Jesus agora. Para que haja aquele sentimento de boquiaberto, Deus. Que haja um maravilhamento, um encantamento, Senhor, pela pessoa, pelo amor de Deus, pela beleza de Deus. Eu oro para que pessoas saiam desse lugar de viver por disciplina espiritual e entrem no lugar de experimentar uma paixão por Ti, Senhor. Eu oro para que todos os meus irmãos e irmãs entrem, Pai, na melhor estação da vida deles. Numa temporada de Betânia, Deus. Numa temporada de olhos marejados e o coração aquecido, Pai. Eu quebro na autoridade do nome de Jesus toda fortaleza espiritual, toda frieza, toda mornidão. Sim. E toda mentalidade, Deus, de desempenho, de querer conquistar o seu amor. Dar prazer a você através do desempenho. Não, você tem prazer em nós, porquanto nós o amamos, Senhor. O Senhor gritou que o maior mandamento, o grande mandamento, é que você queria ser amado. E eu oro para que o Espírito Santo possa acender essa centelha dessa paixão no coração de cada irmão.
mas não apenas um amor qualquer, mas amá-lo da forma com que o Senhor nos ama, de todo o coração, com toda a alma, com todos os pensamentos, com toda a força. Que a gente viva para isso, que esse seja passe a ser o sentido da nossa vida. Amar você de todo o coração e, por consequência disso, amar o próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu sei que esse é o seu maior desejo. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Marcos, Mariano e Iota, por esse tempo, por saírem lá do Rio de Janeiro e estarem aqui conosco, e por tanto aprendizado, por tanto aquilo que foi derramado. Então, você que está nos assistindo, que você pegue essa gravação, pegue esse episódio que está no Spotify, no YouTube, e envie para pessoas que você creia que serão tocadas e encontradas pelo nosso Senhor Espírito Santo. E até mais. Fique ligado nas nossas postagens, fique ligado em próximos episódios. Que Deus te abençoe.